Bom dia, Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande. Bom dia da Igreja do amado Senhor Jesus Cristo, que está espalhado pela face da terra, que tem acesso através da internet, estará cultuando conosco através das nossas mídias da internet. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Espero estar encontrando a todos debaixo da graça, da misericórdia, do cuidado, da provisão do nosso Deus, sendo todos abençoados com imensa saúde. Irmãos, avisos para essa semana permanecem os mesmos, né? Ainda estamos retornando gradativamente com as nossas atividades. Estamos realizando culto pela manhã e à noite no nosso templo, capacidade de 20 pessoas. Nesses 2 últimos domingos não esgotamos a capacidade, né? Sobrou vagas. Então, se você quiser vir, pode vir. Estamos fazendo uso de máscaras, a disposição de álcool gel na entrada e guardando o espaçamento de 1,5 m entre as pessoas. Então, seguindo essas regras, você é imensamente bem-vindo ao nosso meio para cultuar conosco. Da próxima semana nós teremos aí na quinta-feira também um estudo bíblico à noite, às 19h30, também você é nosso convidado. E havendo alteração nessas programações, devido aí à reunião da Secretaria de Saúde, que ocorre toda quinta-feira pela manhã, então o decreto municipal ele é revisto. Havendo qualquer mudança, estarei publicando aí nos grupos e nas mídias da igreja. Então, sem mais avisos por enquanto, de maneira que eu quero ainda saudar as mães pelo Dia das Mães, agradecer pela vida de cada uma de vocês, aquelas que estiveram conosco pela manhã, nós já cumprimentamos, agradecemos a Deus pela vida, e vocês que estão em casa, né, nos vossos lares, que Deus os abençoe, que Deus as guarde, as proteja, as supra, e saibam que vocês são imensamente importantes para nós, né? As nossas mães, não somente as mães de sangue, mas também as mães espirituais, aquelas que oram por nós, aquelas que intercedem por nós, aquelas que cuidam de nós também em suas orações. Deus abençoe a todos. Irmãos, amada igreja, nós vamos agora iniciar o nosso culto. Então eu quero nesse instante orar com os irmãos para darmos início ao nosso culto. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e Senhor nosso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus nós nos reunimos e queremos prestar-te um culto que lhe seja agradável. Ó Pai, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Para isso te pedimos a tua presença no nosso meio, Pai, nos nossos lares, no templo no qual nos reunimos para louvar, bendizer e adorar teu nome. Ó Deus, a direção, a iluminação do teu Santo Espírito, a instrução do teu Santo Espírito, a fim, ó Pai, de que todos os nossos atos, a partir deste momento, as nossas orações, essa primeira e até a última, ó Pai, o cantar dos nossos lábios e meditar no nosso coração, seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Que o Senhor seja adorado no nosso meio. Assim nós te pedimos a tua presença, invocamos o teu nome, e assim nós queremos te louvar, te bendizer, te adorar, cultuar-te na beleza da tua santidade. E para isso te pedimos tudo isso em nome de Jesus, o teu Filho e Senhor nosso, para a glória do teu nome, para a honra do teu nome, para todo sempre. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós vamos ler o Salmo de número 67. Salmo 67, a palavra do nosso Deus. Você que está aí no seu lar, pode abrir lá no livro dos Salmos, permanecerá com o livro dos Salmos abertos, também na sequência nós teremos mais leituras nele. Então, Salmo 67, acompanha comigo lá, você que está no seu lar, você que nos acompanha através da internet. Diz a palavra do nosso Deus: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Assim é o nosso Deus, que tem nos abençoado de eternidade a eternidade, e as Deus tem nos guardado, protegido e suprido. E é por isso que nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, que guarda as nossas vidas, nos protege, nos supre, e é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, para iniciar nosso culto louvando, adorando e bendizendo o nosso Deus, eu te convido a cantar o hino de número 26 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos
minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amada igreja, ainda em espírito de adoração, quero convidá-los a abrir o livro dos Salmos agora no capítulo 32, versos de 1 a 5. A palavra do nosso Deus diz assim, Salmo 32, versos de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade no meu pecado. Amados, momento de reflexão, momento de contrição, momento de orar ao Senhor e confessar nossos pecados. Eu te convido a fazer um minuto de oração silenciosa, de confissão de pecados, e após um minuto estarei quebrando o silêncio com uma oração em voz audível. Oremos. Pai Santíssimo, Deus eterno e todo-poderoso, confessamos, ó Deus, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Ó Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Nós te suplicamos, ó Deus, perdoa-nos, lava-nos e purifica-nos de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade. Ó Deus, nos torna, ó Deus, aptos a estar na tua presença, justificados no sangue de teu Filho, para prestar-te o culto que lhe seja agradável, um culto que lhe é devido. Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, conserta as nossas vidas, esquadrinha nosso coração, direciona os nossos passos, a fim, ó Deus, de que nós caminhemos cada vez mais, tendo os nossos olhos
fitos no Senhor, tendo os nossos olhos voltados para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para que cada vez mais, ó Deus, caminhemos em santidade de vida, buscando a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, para a honra e glória do Teu nome, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, cantemos agora o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Voltando ao Salmo 67, a palavra do nosso Deus diz assim, lá no Salmo 67, no verso 6, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra temerão. Esse nosso Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Também tem nos provido em todas as nossas necessidades temporais, físicas, espirituais, mentais, emocionais. Deus tem sido para conosco. Deus tem guardado e protegido o seu povo. E é motivo de agradecermos a Deus, é motivo de louvarmos, bendizermos e adorarmos o nosso Deus. Então eu quero te convidar neste instante a orarmos em gratidão a Deus, nesse dia especial pela vida das mães, a orarmos também pela gratidão por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, e orarmos também intercedendo por toda a igreja, por todos aqueles que necessitam da graça, da misericórdia, do cuidado do nosso Deus. Oremos. Pai eterno, bondoso e amado Deus, nós queremos, ó Pai, nesse instante, nesta oração, louvar, bendizer e adorar o Teu nome e Te agradecer, ó Deus. Te agradecer pelos Teus grandiosos feitos e pelas Tuas maravilhas em nossas vidas, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, Te agradecemos pela vida das nossas mães, a todos aqueles que têm a sua mãe ainda consigo, Pai. Ainda também Te agradecemos, ó Deus, pela vida daquelas mães, ó Pai, que compõem a vida dessa igreja aqui na Fazenda Rio Grande e da igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Pai, abençoa essas mães, abençoa essas famílias, abençoa, Pai, essas que têm sido, ó Deus, a pregação da Tua palavra nos lares. Cada dia mais elas cresçam em graça e sabedoria, ó Pai, diante do Senhor. E cada dia mais elas se sintam incentivadas a pregar a Tua palavra, a ensinar o Teu Evangelho dentro dos lares e aonde quer que pise a planta dos pés de cada uma delas, ó Pai. Abençoa, fortalece, guarda, protege, supre, dá-lhes saúde, dá-lhes, ó Deus, vigor, dá-lhes, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, o Teu amor, ó Deus, e a Tua provisão sobre elas. Pai, também Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos por cada família, ó Pai, que compõe esta igreja. Pai, muito obrigado por esta igreja que Te louva na Fazenda Rio Grande. Obrigado, ó Deus, pela vida das mães, obrigado pela vida dos pais, dos filhos, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos adolescentes, ó Pai, dos idosos. Pai, muito obrigado por tudo. E obrigado pela Tua provisão nas nossas vidas, porque nada tem nos faltado, Pai.
O Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais, ó Pai, e tem nos provido em todas as nossas necessidades. Obrigado pelos nossos lares, ó Deus, pelo nosso alimento de cada dia, pelo nosso agasalho, Pai. Obrigado pela provisão, pelo amor, pela graça e pela misericórdia. Pai, se conosco, abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa o conselho desta casa, abençoa a tesouraria, abençoa, Deus, a junta diaconal, os departamentos, a escola dominical, ó Deus, o ensino e a pregação da Tua Palavra, e ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido no nosso meio. Ó Pai, essa é a nossa oração, nossa gratidão, nosso amor, ó Deus, a expressão de amor ao Senhor, e te agradecemos, ó Pai, tudo isso em nome de Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, hoje para todo sempre. Amém. Mas cantemos em gratidão ao nosso Deus o hino de número 32 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana no Rio Grande, irmãos da Igreja de Cristo espalhados pela face da terra, agora é o momento mais importante do nosso culto. Nós vamos orar, nós vamos ler
e nós vamos proclamar a palavra do nosso Deus. Você que está aí no teu lar, você que nos acompanha, eu te convido a abrir a palavra do nosso Deus lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 49 ao verso 44 ao verso 49. Lucas 24, do verso 44 ao verso 49. Leamos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Oremos. Pai, em nome de Jesus, teu Filho e seu nosso, mais uma vez na tua presença, em oração, te pedimos agora, Pai, pela proclamação da tua palavra, por essa mensagem que será proferida, Deus, aos nossos corações. Pai, guarda o nosso coração para não pecarmos contra ti. Ó Deus, grava a porção da tua palavra no nosso coração, ó Deus, e fala, Deus, de maneira grandiosa, esplêndida, Deus, as nossas vidas. Nos fortalece como teus filhos, nos dá ânimo, força, coragem, perseverança, Deus, para continuar a caminhada como igreja do Senhor sobre a face da terra. Pai, toma a boca do pregador, esse teu servo, Deus, que em nada tem merecimento diante de ti, ó Deus, mas em Cristo Jesus te suplica que pela ação do teu Santo Espírito seja usado pelo Senhor para proclamar a tua santa, bendita, perfeita e agradável vontade a todos os corações, a toda a tua igreja que te louva, que te bendiz, que te adora, Pai. Que a tua palavra vá e produza os frutos para quais está sendo lançada. Assim nós oramos em nome de Jesus, teu Filho e Senhor nosso, pela intercessão do teu Santo Espírito, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, esse episódio aqui parece-me, quando eu olho a ele, muito propício aos dias de hoje. Estamos vivendo um tempo em que muitos aí, até aqueles que não acreditam nas Sagradas Escrituras, estão olhando e dizendo: é o final dos tempos, está acabando, chegando-se ao fim dos tempos, ao fim do mundo. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, não precisamos nem ao menos ir ao livro de Apocalipse, mas já olhando lá para os ensinos do Senhor Jesus em Mateus, quando ele falava acerca das coisas que acompanhariam, os sinais que acompanhariam o final dos tempos, nós olhamos e em meio a todo o caos encontramos paz. Encontramos paz porque a palavra de Deus, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo diz que esses são apenas o princípio das dores. Estamos chegando caminhando cada vez mais, ó Deus, a passos para o final. Sim, estamos caminhando, sim, a passos largos para o final dos tempos, mas ainda não é o final dos tempos, é apenas o princípio das dores. Outrora alguém disse aí que essa seria a terceira guerra mundial. Quando todos esperavam em uma guerra bélica, iria surgir uma guerra biológica, e muitos se atemorizaram. E quando eu olho para esse momento aqui das Sagradas Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus se despedindo dos seus discípulos, dando os últimos ensinamentos, as últimas diretrizes. E para alguns, a gente vê isso muito nítido quando o apóstolo Paulo vai escrever às igrejas. Para alguns, daquele momento, a volta do Senhor era iminente. Para eles, o Senhor iria e tão logo voltaria, ao ponto de que o apóstolo Paulo tem que orientar as igrejas a qual ele passou ali e erigiu, que continuassem a trabalhar, que continuassem a servir ao Senhor, esperando a vinda do Senhor. Não era para abandonar todos os seus afazeres e apenas ficar esperando a volta do Senhor. E aqui nós vemos o Senhor Jesus se despedindo dos discípulos e dando ensinamentos. Então esse momento para eles se assemelhava ao final dos tempos. Para nós, talvez esse momento que nós estamos vivendo se assemelhe ao final dos tempos.
E em todo o tempo, seja naquele tempo dos discípulos, seja nesse tempo nosso, nós somos chamados à presença de Deus para encontrar paz em meio ao caos, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Esse episódio aqui é narrado por Mateus, por Marcos e por Lucas, sendo que Mateus relata as palavras do Senhor Jesus, dizendo assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos encontrar paz em meio ao caos, porque Jesus está conosco até a consumação dos séculos, como eu já disse outrora. E olhando aqui, nós vamos então, como eu disse, encontrar esse relato em 3 dos 4 evangelhos. Mateus dá ênfase, nas últimas palavras do Senhor, dá ênfase no ensino, na pregação. Marcos dá ênfase nos sinais e prodígios que acompanhariam a pregação do Evangelho com aqueles que crescem no Senhor Jesus. Lucas, ele traz a ênfase no todo, ele junta, condensa todos os ensinamentos de Mateus e de Marcos e traz ainda uma ênfase sobre o arrependimento para a remissão de pecados. Então, olhando para esse texto, nós vamos encontrar aqui ensinamentos para a nossa caminhada como igreja, marcas de uma igreja. Outrora já falei sobre as marcas de uma igreja verdadeira, e aqui eu quero falar sobre marcas que devem acompanhar a igreja em todo o tempo. Olhando para esse texto, nós encontramos já nos primeiros versos ali, nós lemos do 44 ao 49, e o verso 45 eu quero te convidar a olhar ali. Verso 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essa é uma das primeiras marcas que devem acompanhar a igreja de todos os tempos. Quem lhes dá entendimento para compreender as Escrituras é o próprio Deus. Agora, o Espírito Santo que caminha conosco. O Senhor Jesus disse que ia cumprir a promessa do Pai, que Ele iria e enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da condenação. Aqui os discípulos haviam caminhado com o Senhor Jesus, recebido os seus ensinamentos, e eles conheciam também a lei, os profetas, os salmos, também como os religiosos daquela época, mas conheciam e não compreendiam. Tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam. Então o Senhor Jesus lhes abre o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E essa é a marca da igreja desde então, para que nós entendamos as Sagradas Escrituras, para que nós entendamos os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo Jesus, o caminhar da igreja primitiva, para que nós encontremos em Deus o respaldo da nossa fé, para que nós sejamos convertidos dos nossos erros, dos nossos pecados e encontremos a Cristo. Nós precisamos ser iluminados, direcionados e instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Jesus envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos capacite, nos oriente, nos ilumine, nos instrua, e então possamos entender as Sagradas Escrituras. Foi assim comigo, quando, tendo já lido várias vezes as Sagradas Escrituras, ainda não conhecia o Cristo. E tenho certeza, foi com você e vai ser com muitas outras pessoas ainda, que mesmo tendo lido as Sagradas Escrituras, mesmo tendo ouvido a pregação do Evangelho, enquanto o Espírito Santo não convence, enquanto o Espírito Santo não ilumina, enquanto o Espírito Santo não capacita, não há conversão, porque não há entendimento das Sagradas Escrituras. Então, se você tem lido as Sagradas Escrituras e ainda não tem compreendido que somente Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que somente Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, que somente Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que somente Jesus Cristo é o que nos leva ao Pai, que somente Jesus Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê, você ainda não compreendeu as Sagradas Escrituras, você ainda não se converteu a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então eu te peço que você pare, pense, analise a tua vida, compreendendo
que a ação do Espírito Santo é necessária na tua vida. E se você está entendendo isso, é porque o Espírito Santo já está te capacitando para isso. Porque o Espírito Santo já está iluminando o teu coração, instruindo o teu coração, a tua vida, a tua mente, para que você se converta a Cristo, arrependa-se dos seus pecados e confesse o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da tua vida. E que a partir de então, você não mais precisará de sacrifícios, não precisará mais de promessas, não precisará mais de rezas e rezas e rezas, não precisará mais subir escadarias, mas não precisará mais de sacrifícios, porque Jesus fez todo o sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar. Então nós precisamos entender que a marca que acompanha a igreja, desde aqueles tempos e até os tempos de hoje e por toda a eternidade, é que o Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso, é quem dá a compreensão, o entendimento das Sagradas Escrituras, para que reconheçamos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Caminhando um pouquinho mais, nós temos ali o verso 47, e diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Se entendemos que o Espírito Santo é quem nos leva a Cristo, nós precisamos chegar a Cristo e entender que só Ele é a remissão dos nossos pecados. Igreja de ontem, a igreja de hoje, a igreja da manhã precisa continuar pregando que Jesus Cristo foi e sempre será, de eternidade a eternidade, o único caminho para a remissão dos nossos pecados. Parece até redundante com o ensino anterior, mas não é. A igreja precisa entender isso para continuar pregando que Jesus Cristo é o único Salvador das nossas vidas. Porque incrivelmente, hoje não se tem falado mais sobre Jesus, não se tem pregado mais sobre pecado, não está sendo mais pregado Jesus como a remissão dos nossos pecados. E a igreja precisa continuar pregando. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores, a igreja é pecadora, e nós carecemos da graça, da misericórdia, do perdão do nosso Deus todos os dias da nossa vida. Não é porque somos cristãos, não é porque somos evangélicos, que já falei centenas de vezes aqui que é um termo que eu não gosto, porque se tornou pejorativo em meio à sociedade, principalmente a sociedade brasileira. Sempre quando pergunto da minha religião, eu afirmo: sou cristão reformado, que no mínimo já gera aí uma dúvida, um questionamento no coração daquele que me ouve, e ele já tem interesse em saber o que é um cristão reformado. Então, quando te perguntarem qual é a tua religião, você diz: sou cristão reformado. Mas se você se denomina como cristão reformado, evangélico, nós precisamos pregar que Jesus é a remissão dos nossos pecados, e que nós somos pecadores, que não tem igreja sem pecado, que não existe cristão sem pecado. Nós somos igreja santa e pecadora. Santa porque é separada para Cristo Jesus, pecadora porque carecemos da graça e da misericórdia dele para perdão dos nossos pecados todos os dias. Infelizmente tem igrejas, ou talvez pseudo-igrejas, comunidades, seitas, sei lá como denominar isso, que não tem pregado mais o pecado e a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Se prega tanta coisa, se prega abundância, se prega prosperidade, se prega curas, libertações, etc., mas não se prega o homem como pecador. E nós somos pecadores, destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, e restituídos única e exclusivamente em Cristo Jesus. Nós somos pecadores, e Jesus deu a ordem aos seus discípulos que em seu nome se pregasse arrependimento para os pecados. João Batista, ao anunciar, como precursor anunciando Jesus, ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. E nós carecemos nos arrepender. A igreja precisa se arrepender. Igreja que não prega o pecado, o homem como pecador. Igreja que não prega Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, como a remissão dos nossos pecados. Igreja que não cultua a Deus, que não promove culto para a adoração a Deus, mas para a adoração do homem. Igreja que faz um culto antropológico, não está caminhando na pregação verdadeira do Evangelho.
Então comece a analisar, não sei de qual igreja você é, não sei se você que está me assistindo é da igreja presbiteriana, e ainda que seja, ou de qualquer outra igreja, coloque a tua igreja sob o crivo das Sagradas Escrituras, sob o crivo do verdadeiro Evangelho. Se a tua igreja tem pregado o homem como pecador, Jesus Cristo como remissão dos nossos pecados, e Deus único como o único detentor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ao qual nós devemos direcionar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se a tua igreja não tem feito isso, se o teu pastor não tem pregado isso, alguma coisa está errada, ele não está pregando o verdadeiro Evangelho. E eu não tenho medo de dizer isso. Se o teu pastor não prega que você é pecador, se o teu pastor não prega que Jesus é a remissão para os teus pecados, para os nossos pecados, para os pecados dele, para os meus pecados, que igreja é essa? Essa igreja não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos pregar qualquer coisa, abundância, prosperidade, cura, libertação, mas se esquecermos de pregar o essencial, que é o homem pecador, Jesus como Salvador, Deus Todo-Poderoso como o único Deus Todo-Poderoso, Salvador das nossas vidas, não somos igreja. Igreja que prega, igreja que tem marca de igreja, igreja que leva a pregação do Evangelho a sério, é a igreja que prega Jesus como remissão dos nossos pecados. Por isso, o precursor João Batista causou tanto rebuliço na sociedade da sua época. Por isso, ele acusava os líderes daquela época, sendo líderes políticos ou líderes religiosos. Chamava-os de víboras. Ele pregava arrependimento para a remissão dos pecados. E nós, como igreja, devemos caminhar no mesmo caminho que Jesus instruiu aos seus discípulos. E em seu nome seja pregado arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. E aqui eu colocaria nações até como igreja, a todas as igrejas. A todos os grupos chamados de cristãos. Porque tem muito grupo aí se denominando cristão e não prega as verdades das Sagradas Escrituras. O nosso culto precisa ser cristocêntrico, não antropocêntrico. O culto não deve trazer o homem como centro, mas Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, como o centro da nossa adoração. Caminhando ainda um pouco mais, agora nós vamos ao verso 49. Se as marcas que devem acompanhar a igreja, do ontem, do hoje, do amanhã, são a presença do Espírito Santo para instruir, dando entendimento, são a pregação do Evangelho para arrependimento e remissão dos pecados, também é a obediência. Obediência. Então, não só a pregação, não só o arrependimento, não só o entendimento de que o Espírito Santo é necessário para que entendamos as Sagradas Escrituras, mas também a obediência. Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Os discípulos obedeceram ao divino Mestre e permaneceram em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Obediência é a marca da igreja. Precisamos entender a presença, crescemos na presença do Espírito Santo, nos arrepender, pregar Jesus como a remissão dos nossos pecados e obedecer os seus mandamentos. Nisto sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E ainda completando, se os discípulos amam uns aos outros, se a igreja se ama, se a igreja ama uns aos outros, nós obedecemos os seus mandamentos. Me amareis e obedecereis os meus mandamentos. Eles ficaram na cidade até que do alto descesse o poder do Espírito Santo. E nós precisamos obedecer a Deus, obedecer a tudo o que o Senhor Jesus nos ensinou. Precisamos pregar, precisamos arrepender, precisamos cultuar e precisamos obedecer. Então, esses discípulos, nesse momento aqui, eu vejo como a semente da igreja. A semente da igreja que está brotando ali em Jerusalém. Nós vamos ler nos Atos dos Apóstolos o começo da igreja, mas aqui está a semente. É um grupo que vai se reunir, e ainda não é a igreja. Porque uma igreja não se faz apenas de membros congregados, reunidos, mantidos no mesmo lugar. Se nós simplesmente nos reuníssemos no templo ou nos lares, tendo em comum, de repente, aí os nossos anseios, as nossas esperanças,
os nossos objetivos, não seríamos igreja. Ainda que tivéssemos a mesma fé, se não fosse a fé em Jesus Cristo, não seríamos igreja. Então um grupo reunido não faz dele uma igreja. Um grupo que compartilha os seus anseios e esperanças não faz dele uma igreja. Esses discípulos estavam ali reunidos como compartilhando os mesmos anseios e as mesmas esperanças da ressurreição do Senhor. E o Senhor ressurreto aparece e diz: permaneçam. E eles absorvem essa outra marca, que é a obediência, e permanecem ali, obedientes ao mandado do Senhor, até que do alto desça o poder, o revestimento do poder do Espírito Santo. Igreja que obedece a palavra de Deus, igreja que prega a palavra de Deus, igreja que se reconhece como pecadora, santa e pecadora, igreja que proclama a palavra do Senhor Jesus Cristo, é a igreja que tem essas marcas. Nós precisamos obedecer, não só aquilo que nós achamos que é certo, mas tudo que a palavra de Deus diz que é certo. Muitos por aí estão querendo obedecer metade da palavra, uma porção da palavra, um pedacinho só dela. Nós precisamos obedecer toda a palavra de Deus. O Senhor Jesus já ensinava aquele jovem que se nós erramos num só quesito da lei, nós somos réu de toda ela. Que nós aprendamos aqui com esses discípulos a obedecer. Jesus falou: fiquem, e eles ficaram. E só partiram dali depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram revestidos do poder. E é a outra marca que nós encontramos aqui, já caminhando para o final, né? O texto diz assim: até que do alto sejais revestidos do poder. Igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, precisa ser revestida do poder do Espírito Santo. Não há um homem na face da terra, como eu disse pela manhã, que seja capaz de interpretar todas as Sagradas Escrituras, que seja capaz de curar, de libertar, que seja capaz de pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, se não for pela direção do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, pelo revestimento do Espírito Santo. E nenhuma igreja será capaz de obedecer, de proclamar a palavra do Senhor Jesus Cristo, de trazer os ensinamentos, de operar prodígios, sinais em nome de Cristo Jesus, se não for revestida do poder do Espírito Santo. Nós precisamos. Alguns até nos acusam de não falarmos no Espírito Santo. A igreja presbiteriana não fala do Espírito Santo. Falamos e falamos muito. Se você diz isso, você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a palavra que é pregada na igreja presbiteriana. Nós cremos na ação do Espírito Santo, como as Sagradas Escrituras nos ensinam. E nós precisamos dele para nos direcionar, para nos iluminar, para nos instruir. Primeiro, nessa questão que o Senhor Jesus disse, a entender as Sagradas Escrituras, a nos convencer do pecado, do juízo, da condenação, mas também para nos orientar como igreja, a pregar o Evangelho, a proclamar a Santa Palavra de Deus, a pregar o verdadeiro Evangelho, a cultuar a Deus. É o Espírito Santo que enche o nosso coração, é o Espírito Santo que acende a chama da adoração no nosso coração. Então, se você está aí com uma tua adoração fraquejando, você está fraco na fé, você está inerte diante dessa situação que nós estamos vivendo, você não tem desejo de adoração, de oração, de cultuar a Deus, alguma coisa está errada. Dobre o teu joelho, clame pela presença do Espírito Santo, clame pela unção do Espírito Santo, clame pela direção do Espírito Santo, para que ele acenda a chama do primeiro amor, para que ele revigore a chama do primeiro amor, e que nós sejamos achados como verdadeiros adoradores na presença do nosso Deus. Nós precisamos ter essas marcas, continuar caminhando com essas marcas que foram as marcas da igreja lá do princípio. Então nós olhamos para esse texto e encontramos verdadeiros ensinos da palavra de Deus. Esse texto traz para nós que a igreja tem que continuar ensinando, pregando a palavra de Deus, que tem que mostrar-se como igreja santa e pecadora, que tem que proclamar a palavra de Deus, mostrando Jesus Cristo como remissão para os nossos pecados, e que tem que ter a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo não é alarde, não é bagunça, não é gritaria, mas é o cultuar a Deus de forma racional, de forma que o Espírito de Deus nos direcione a um culto cristocêntrico,
a um culto em que Deus é adorado e o homem cada vez mais é diminuído. Que nós tenhamos essa orientação do Espírito Santo nessa oportunidade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Assim nós concluímos este momento e eu quero te convidar a cantarmos o hino 368 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Vou orar agora consagrando ao Senhor nosso culto e depois impetrarei a bênção. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor nosso culto. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba como uma oferta de amor, de gratidão, e que chegue ao Senhor, Deus, como uma oferta agradável ao Senhor, Deus, um aroma agradável ao Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade de podermos cultuar o Senhor nos nossos lares e também aqui na Tua casa, Pai. Fica conosco, fica com a Tua igreja no decorrer da semana, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos supre nossas necessidades e nos livra de todo mal. É o nosso pedido, o nosso clamor, em nome de Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, hoje para todo sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós e com todo Israel do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande, em especial, e a todos que nos acompanham, que a graça, a misericórdia, o amor, a provisão e a proteção do nosso Deus seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Que tenham todos uma boa semana. Que Deus nos abençoe e até a próxima.